Arantes, deixa eu ver essa daqui. É possível reverter as más atitudes que tomei em vida para que eu não sofra nos reinos inferiores? Existe perdão no budismo? Se o Siddhartha tivesse aqui, ele olhar e falava: olha como o ego do ser humano é genial. Vamos lá. O cristão, ele tem essa visão. O cristão. O cristão, ele peca a vida inteira dele, achando que Deus vai redimi-lo dos seus pecados no dia da sua morte. Senhor, eu matei, roubei, aprontei, traí a minha esposa com a irmã dela, fiz o que fiz, ainda matei o cachorro de casa, chutei o porteiro, fiz tudo. Me perdoa. Aí você acha que o seu Deus cristão vai olhar e vai falar: tá perdoado. Sendo que o próprio Deus do Velho Testamento é um Deus cruel, que mata. Só você ler o Salmo de Davi, você vai ver isso, Deus vingativo. E o Deus cristão é o Buddy Jesus, é o Deus legal. Isso não existe, tá bom? Se você tiver que ir para o reino inferior, você vai. Tem um texto muito legal, que eu gosto bastante. É uma das práticas mais difíceis do budismo, porque o mantra dessa prática, ele tem 1,5 páginas, tá? E eles decoram esse mantra de 1,5 páginas. A história é o seguinte, é uma alegoria, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês, não é real. O que é real é o que está por detrás da história. Dentro do reino dos semideuses, existia uma consciência que estava preocupada, porque estava rolando um bochicho de que alguém do reino dos semideuses iria morrer e voltar como um ser de um reino inferior. Todo mundo ficou com medo. Falou: não, que história é essa? Não pode, não pode, que isso? Nós somos semideuses, nós temos que ter esse amparo, nós temos que isso. E aí foi conversar com o Buda. Então essa consciência chegou lá, falou: com licença, seu Buda, posso falar contigo? Pode. Tá rolando um bochiche no reino dos semideuses de que quando uma pessoa morrer, né, um semideus morrer aqui, vai renascer como um ser do mundo inferior. É verdade? É verdade. Você tá louco? Não pode, que isso? Nós passamos a vida inteira tentando evoluir e progredir, mesmo com alguns pecadinhos, algumas coisas ruins que nós aprontamos, mas a gente está aqui no reino dos semideuses, um reino virtuoso. Você não pode me tirar isso. Como não? Todos temos que passar por isso para entender e nos colocarmos nessa posição de uma criatura do reino inferior, para entender o que acontece lá dentro. Para que você possa valorizar os reinos virtuosos, para que você não vá a um reino inferior. Lembrando, o que é um reino inferior? O reino inferior é um reino, por exemplo, dos animais, do cachorro, do gato, do leão, da girafa, do elefante. Por quê? Porque eles não têm capacidade para poder ajudar as pessoas, como as pessoas têm, dentro do seu raciocínio, dentro das suas habilidades manuais, dentro do processo de criar coisas. O animal, ele tem uma consciência limitada, uma percepção da sua existência, mas ele não consegue interferir no ambiente como o ser humano consegue. Um animal não constrói uma casa como, por exemplo, um ser humano constrói, ok? Ou criar tecnologias e gerar possibilidades, ok? Beleza? Então, ele é considerado como um reino inferior, porque a consciência é limitada. Um reino inferior, por exemplo, é dos obsessores, que tem um nome específico. Mas por que obsessores são inferiores? Porque eles não conseguem novamente, eles não têm a percepção, eles não têm o conhecimento, não têm a sabedoria e não têm meios hábeis para algo. Então eles ficam limitados àquilo. E aí entra a consciência dos infernos, que na verdade eles estão relacionados somente a fenômenos da psicologia humana. Então você tem lá os tormentos que a sua mente vai ter no momento da sua morte, e que refletem em um conceito do que seria o inferno quente e o inferno frio. Eles existem, na verdade? Não existem, não são lugares. Eles são simplesmente perturbações que a sua mente vai ter. Por exemplo, as narakas, que é uma consciência de seres obsessores que têm o corpo em chamas. Por quê? Porque eles são tomados pela raiva. Então, dentro da alegoria budista, eles
são consumidos pelo fogo da raiva. Eles aparecem queimando, não aparece queimando para nenhuma pessoa, tá? Mas, de novo, são alegorias. É uma parte da psicologia budista para entender como a mente humana reflete as percepções que ele teve na existência dentro do mundo espiritual. Então, não é que nem o cristão que cria o céu e o inferno. O budista, ele vai trabalhar no céu e inferno baseado na consciência do indivíduo quando ele morre. Em vida, por exemplo, nós temos o reino dos semideuses e deuses. O que é o reino dos deuses? É o reino daquele cara que cultua a sua vaidade, vaidade pelo seu corpo, em ter o melhor e ser o melhor. Ele é um deus. Por quê? Porque ele torna-se intocável dentro daquilo que ele quer sempre o melhor. O reino dos semideuses é o reino dos invejosos. Toda pessoa que tem inveja do outro, ele entra no reino dos semideuses. Porque ele nunca vai ser um deus por completo. Ele sempre vai ter inveja dos outros. O perdão no budismo, primeiro, o budista, antes de fazer qualquer ação e sofrer reação disso, ele pensa. Então, ele vai entender milhões de causalidades dentro de tudo aquilo que ele faz. Tanto que, dentro das práticas budistas, existem textos que falam: todo pensamento gera uma ação e uma reação, gera um karma. Não pense para você não agir. Então, para que eu vou pedir perdão sobre algo que eu não cometi? Esse é o ponto. O perdão existe num conhecimento cristão. É cristão falando de budismo. Não tem como. O budismo não precisa de um perdão. Porque a pessoa, que o budista mesmo, o praticante, ele vai evitar pensamentos ruins para evitar ações ruins. Por isso estou falando, o budismo vai além do cristianismo. Então, eu recomendo que vocês leiam sobre o budismo mais para entender os princípios.